pessoal, estamos começando o 8º podcast Prof de Fito com o tema o papel das cooperativas no sucesso do produtor de soja. Para quem não me conhece, eu sou a Cristiane Reis, fundadora da plataforma Prof de Fito. As cooperativas são essenciais para o sucesso dos produtores rurais, principalmente os produtores de soja na região do Paraná. Elas fornecem insumos de qualidade, tecnologias avançadas e acesso a mercados competitivos, além de promover a união entre os agricultores e melhorar práticas agrícolas e a produtividade. Nesse contexto, hoje nós chamamos o David Scheder. David é engenheiro agrônomo formado pelo Centro Universitário Integrado e gestor em agronegócio pela Unicesumar, com mais de 11 anos de experiência profissional em cooperativas. David, com toda essa sua experiência, seja muito bem-vindo ao nosso podcast de hoje. Com certeza você tem muita coisa a agregar aos nossos ouvintes. Fique à vontade. Primeiramente, bom dia. Só tenho a agradecer ao público da professora Cristiane e agradecer principalmente a possibilidade de estar aqui e a gente conversar, né, debater sobre o dia a dia, né, como que é os processos da cooperativa, e eu tenho a agradecer. Bom, muito obrigada, viu? Conta pra gente, né, pra gente começar o nosso podcast, um pouco sobre a sua trajetória acadêmica. Minha trajetória acadêmica começou em 2010, no Centro Universitário, no Sesumar, e eu fiz gestor de agronegócio. Então, eu entrei nesse meio já trabalhando numa cooperativa. Dessa cooperativa surgiu a possibilidade de fazer o curso de agronomia, que fui influenciado por amigos, né? Influenciado principalmente por os técnicos que estavam na cooperativa e me incentivando a fazer. Então, acabei entrando no ano de 2013 para 2014 e me formei em 2019. Então, nesse tempo, eu acabei trabalhando também em uma cooperativa, no caso a Coamo, que eu trabalhava num balcão, atendendo produtores, né? Se relacionando, né? Dando assistência no contexto de informações ali, aprendendo, né? Ainda não era formado, então a gente mais aprendia, via questão de dosagens de produtos, debatia com o produtor, conhecia a realidade do produtor. E aí me formei em 2019 e entrei no mercado de trabalho, no qual eu estou hoje, na cooperativa. Muito bom. Então, você formou em gestor de agronegócio e já entrou numa cooperativa? Na verdade, eu entrei na cooperativa em 2010 e comecei a fazer o curso. E aí, vendo a possibilidade, vendo que o mercado estava crescendo, né? O futuro é o agro, né? Como diz tudo, né? A minha família, a gente achou melhor fazer o curso de agronomia, né? Porque o gestor de agronegócio é mais da porteira para fora, então é toda uma questão de processos assim, que não tem muito a questão de assistência, a questão de você trabalhar, né, numa cooperativa como um agrônomo, né? Então, eu decidi fazer e acabou que deu certo, né? Bacana. Então, quando você estava fazendo agronomia, você já estava trabalhando dentro de uma cooperativa, já ali no dia a dia de campo. Na verdade, assim, para mim foi uma grande experiência, porque a gente aprende muito no dia a dia, a gente aprendia com os agrônomos, né? Aprendia a questão de dosagem, como lidar com o agrônomo, conversar com o produtor também. Conversar, saber o dia a dia, saber como que é a realidade do produtor, né? Entender o que o produtor gosta, que o produtor gosta de fazer, gosta de aplicar, né? Entender, a gente não saía tanto a campo, né? Então era mais questão de conhecer mesmo dosagem, produtos e se relacionar com o produtor, né? Conversar. Com certeza, já é uma grande escola ali. Sim, com certeza. E daí você tinha a teoria na faculdade e a prática no seu dia a dia, né? E aí, assim, eu não tinha muito tempo que eu precisava trabalhar também e precisava estudar. Só que, assim, a gente tentava assimilar o máximo de aprendizagem, tanto com os agrônomos, tanto com o produtor, para tentar levar para o nosso lado profissional, né? E eu aprendi bastante, devo muito ao tempo que eu trabalhei na cooperativa, no caso foi a Coamo, que eu trabalhei por 5 anos lá, aprendi muito.
Então, para mim, foi de muito valia e, com certeza, hoje eu estou colhendo os frutos disso, né? Sim, uma grande escola, Com né? certeza. Na prática e para que você consiga se desenvolver mais Sim, sim. no mercado. E nesse período e até hoje em dia, quais são os desafios profissionais que você já passou, que vem passando e como que você conseguiu lidar com esses desafios? Assim, a gente fala que a faculdade, a gente aprende muito na teoria, né? E no começo, assim, para mim, na prática, por dar assistência para o produtor, já é uma responsabilidade muito grande. Então, a gente aprende que, na verdade, tudo que é na prática é diferente. Então, a gente aprendia a doença e na doença você tinha que pegar e ver a doença, qual doença que é, para tomar uma decisão, uma praga para tomar uma decisão, qual praga que é. Então, assim, eu vi que na prática realmente é a nossa escola, literalmente, né? A gente tinha muitas aulas práticas, né, na faculdade, mas na teoria mesmo a gente tem que aprender alguns conceitos, mas na prática é o que a gente aprendeu mais. Então, o meu maior desafio foi esse, sabe? Aprender mais na prática. No caso de doença, conseguir identificar ali que é uma doença, Isso, saber se não é uma fitotoxidez, isso, se é um dano mecânico, né? isso. Ah, identifiquei que é uma doença. Agora, qual é a doença, Isso, né? tomada de decisão. Tomada de decisão, Isso, ver o melhor melhor momento. momento. A gente sempre fala, né, que é sempre preventivamente em tudo que você vai fazer, né? Isso aí que a gente aprendeu. Você não vai fazer o manejo na hora que a doença já está lá, muito pelo contrário, você tem que entrar antes para prevenir que aconteça a doença, né? Então, realmente é isso, sabe? A prática tá ali, a gente conhecer, tá do lado do produtor, tá do lado do campo, porque a gente não vai ver se não tiver ali, vendo a planta, né? Os sintomas e tudo, sabe? Então, é muito importante estar no dia a dia do campo, né? Sim, é esse monitoramento, Isso. acompanhamento, né? Porque para doenças agressivas, como a ferrugem asiática da soja, por exemplo, é imprescindível que eu entre com um tratamento preventivo mesmo, para que a doença não exploda rapidamente na área, né? Com certeza. Mas esse acompanhamento da lavoura é essencial para eu saber qual o melhor momento de Isso. aplicar, o que entrar, quando Isso. entrar, se precisa reentrar, Isso. né? É essencial que eu Com tenha certeza. esse acompanhamento. Uhum. E nesse sentido, como tem sido o seu dia a dia nas cooperativas, na primeira cooperativa que você trabalhou e na outra que você está hoje em dia, como que é o seu dia a dia aí dando assistência aos Então, produtores? o meu dia a dia, assim, a gente tem várias funções, né? Eu digo que o agrônomo da cooperativa, ele é multifunções, porque no meu caso eu tenho que fazer projeto agrícola, né? Colocar data de plantio do produtor, ver a área, coordenada geográfica, dar informação para o nosso sistema de cultivares que ele plantou. Então, é todo um processo que tem que ser lançado no via sistema, né? E você dá essa informação para o sistema. Aí a gente faz também, eu no meu caso, faço bastante a questão de assistência, né? Dá praticamente meu tempo inteiro é dar assistência, né? Tá ao lado do produtor, dar esse suporte para ele, né? E além do mais, a gente precisa vender também, porque além de tudo a gente precisa ser um vendedor, né? Porque a gente vive disso, né? Então, o nosso dia a dia é isso, né? Então, são várias funções, só que a gente fala que uma completa a outra, sabe? É uma função que você precisa fazer que é essencial para a cooperativa e para a cooperativa vai ser bom para nós, bom para o produtor. Então, assim, o meu dia a dia hoje é dar assistência, né? Tá ao lado do produtor. A gente também faz várias palestras, né? O produtor conhecer novas tecnologias, ter conhecimento mais de produtos. A gente faz seguro, no meu caso faço seguro também, que é um papel importante. Então, nossa função é essa, sabe? Se fosse para resumir, assim, para falar, seria assistência e venda, porque a gente precisa dar rentabilidade para o produtor, dar rentabilidade para a cooperativa, que a cooperativa vive disso também, né? Então, é essencial que a gente faça esses dois papéis, se fosse para dividir aí, sabe? Sim, com certeza. Então, vocês estão ali praticamente 24 horas dando assistência ao produtor para que ele consiga desenvolver a sua lavoura o melhor possível, Com né? certeza, com Ainda certeza. mais nesses períodos que nós estamos aí de condições ambientais, condições Sim, climáticas adversas. sim, Então, a importância do seguro aí é muito com grande, né? certeza, com Nós estamos certeza. numa época aqui, pelo menos no Paraná, numa época em que tem chuvas intensas já há Sim, quase 2 semanas sim. e as lavouras estão, em grande parte, muito A gente alagadas. sempre fala que assim o seguro é uma garantia que você tem, por mais que está sendo um ano teoricamente
chuvoso, mas se a gente for puxar nos anos anteriores, não. Muito pelo contrário, né? Bastante estiagem, bastante seca, então sofreu bastante. Tem produtor que tá com a corda no pescoço, literalmente. Então, o seguro é para dar essa segurança para o produtor, sabe? Então, a gente sempre conversa com os produtores para fazer seguro, né? Às vezes o produtor acha que é um custo a mais, não, muito pelo contrário. É um investimento que você faz para, se por acaso der algum problema, você ter um suporte para te ajudar financeiramente, né? Então, é essencial, né? É uma proteção, né? Sim. Porque o produtor, como diz o meu pai, é o profissional que ele tem a indústria no campo, Sim. a indústria a céu aberto, né? Então, um ano é um ano de seca, outro ano é um ano de chuva intensa, e em qualquer dessas situações adversas, a cultura está ali sofrendo com essas intempéries e é necessário que ele tenha um escape, né? Com certeza. É importante isso. Muito bacana, David. E em relação ao papel das cooperativas de modo geral, como que é esse papel das cooperativas no desenvolvimento, principalmente do setor de soja, no Brasil, aqui no Paraná, que é o mais forte como um todo? Eu vejo assim que a cooperativa é essencial principalmente em recebimento de grão, que hoje a gente vê poucas cerealistas aqui, principalmente falando no estado do Paraná. Hoje as cooperativas, para o desenvolvimento, tanto no setor agrícola, tanto para o dia a dia do produtor, ela é essencial, porque ela recebe o grão do produtor, né? Ela espera o produtor entregar, para daí, no caso, ela vai guardar aquela produção do produtor, né? Vai fazer todo o processo de secagem, e aí quando o produtor decidir vender, ele vai vender. Mas assim, eu vejo que principalmente em anos difíceis, o produtor que precisa de entregar o seu grão, ele tem a segurança de entregar na cooperativa. A cooperativa faz todo esse papel de receber o grão e depois comercializar esse grão e depois retornar em sobras para ele, né? Então, assim, é um ganha-ganha, sabe? Acho que todo mundo ganha com isso. E para o setor agrícola, assim, é essencial a cooperativa. E o modelo cooperativista, eu que estou há 11 anos assim, em cooperativa, eu posso perceber que realmente o produtor adere bastante, sabe? De porcentagem de produtor, eu acho que dificilmente você não vê um produtor que não tem a cooperativa como o seu braço direito, né? E ele não vai entregar em qualquer lugar. Ele vai entregar na cooperativa que te dá um retorno, que sabe que tem aquela segurança de te dar aquilo que é necessário, né? O valor do preço que ele vende, o valor que na verdade é um valor balizado do mercado. Então, eu acho que tem um papel fundamental nessa questão. Com certeza. A cooperativa, na verdade, ela auxilia o produtor em toda a cadeia produtiva, né? Desde ali do fornecimento dos insumos ao produtor, da semente de melhor qualidade, aos fertilizantes e por aí vai, até o processo de colheita, né? Com certeza. Então, é essencial aí para o desenvolvimento social, econômico do produtor, né? Porque tem toda a parte social e toda a parte técnica também. Com certeza. Pensando em insumos, né? A gente trabalha com os melhores insumos do mercado. Todas as cooperativas têm essa função, sabe? A Integrada, puxando da nossa cooperativa, ela tem uma UDT, que é um lugar onde qualquer produto que vai entrar lá dentro tem que fazer trabalhos, no mínimo 2 anos ali, para você ver que realmente dá retorno para o produtor ter essa segurança de fazer a aplicação. Então, isso aí é muita garantia, tá? Sabe? Então, o produtor pode ficar tranquilo que ele sabe que está dentro de casa. Então, a cooperativa ela não trabalha com qualquer produto que não vai dar eficiência. Ela vai fornecer sementes, falando de semente também, semente de alto vigor, de germinação, porque é um ser vivo, né? Então, a gente precisa ter a campo sementes de qualidade também. Então, falando da Integrada, ela tem também um ABS, né? Ela multiplica, né? Também. Então, assim, falando do lado do cooperativista no geral, a cooperativa, ela só trabalha com produtos de qualidade, dá essa segurança ao produtor, então o produtor se sente mais confiável, né? Tem confiança em cooperativa, né? Por isso que eu sempre falo que cooperativa não é porque eu estou em cooperativa, mas cooperativa, se eu fosse produtor,
trabalharia com certeza, né? E a gente está ali dentro, a gente sabe que realmente tem segurança, né? E o crescimento do produtor é o crescimento da cooperativa Sim, também, com certeza, né? com certeza. Então, essa preocupação com o produtor favorece os dois lados, Sim. tanto o produtor quanto a própria cooperativa também, né? E nesse sentido, quais são os benefícios que um produtor pequeno ou um grande produtor vai receber estando numa cooperativa? Os benefícios a gente tem com assistência técnica também. São vários benefícios que a gente fala. Benefício de assistência técnica, ele vai ter benefícios de sobras, principalmente, no caso de sobra de grãos, né? Que tudo aquilo que ele vendeu, que ele comercializou, ele vai receber. Uma porcentagem que a cooperativa também disponibiliza, né? Além de ter benefícios, no caso, falando de cooperativa, a gente tem vários benefícios relacionados principalmente a agricultura de precisão. Eu falo que ainda o seguro é um benefício, por mais que não... Tem subsídios, né? Subsídios do governo, subsídios de governo estadual também, que a cooperativa, inclusive, trabalha com seguradoras que dá esse suporte, que cobra realmente para dar esse desconto. Então, eu vejo que é um pacote de benefícios que, para o produtor, é muito interessante. Com certeza. Se for pensar só a parte da assistência técnica, né? Sim. Já é de grande valia, porque Sim. Imagino que vocês, além de estar ali no dia a dia do produtor, estar ali atendendo o produtor, vocês ainda fazem treinamentos, Sim, cursos, com certeza, né? com certeza. Conforme vocês vão se aperfeiçoando, vocês vão transmitindo Sim. esse conhecimento, né? Sim. A gente sempre tem treinamentos, né? Isso aí é essencial para toda cooperativa, porque a gente precisa ter capacidade para falar para um produtor qual que é o melhor momento de fazer a aplicação, qual produto você vai ter que trabalhar com a realidade dele, né? Então, além de treinamentos que a gente faz para os produtores também, porque nada melhor que o produtor entender como que é a tecnologia, como que você tem que trabalhar com um determinado produto. Então, eu vejo que nessa questão também é um benefício que ele tem, tá? Com certeza. E em relação ao planejamento desse manejo da cultura, como que vocês fazem o planejamento de 1 a 1? Como que é essa assistência? Na verdade, assim, é caso a caso, né? O produtor, a gente senta com ele, vê qual que é o melhor manejo, né? Como que a gente vai trabalhar, desde a da semente até a adubação. Falando de adubação, a nossa cooperativa tem a questão da agricultura de precisão, que é uma ferramenta muito importante também, que a gente procura sempre fornecer essa tecnologia, né? esse benefício, porque para o produtor é muito importante pensando na tomada de decisão. A gente não quer jogar adubo a mais, a gente quer corrigir ao máximo, né? Os erros aí de adubação a mais e principalmente questão de calagem, que é muito essencial. Os produtores, a maioria fazem, sabe? Mas é sempre estar atento, né? No caso aí, ano a ano, ver se realmente precisa, né? E esse benefício que eu vejo que é essencial, né? Somente. Sim, com certeza. Vocês estão ali no dia a dia com o produtor e vocês conseguem ver cada situação específica para cada área, né? E assim vocês conseguem auxiliar ele na tomada de decisão. Isso, com certeza. Né? Aí, assim, ouvir os dois lados, né? A nossa opinião é importante, mas principalmente de uns anos para cá, os produtores, assim, questão de investimento, têm tirado um pouco do pé, principalmente por causa da seca. Mas a gente viu que esse ano já mudou, né? Então as coisas evoluíram nessa questão. Mas a gente sempre senta, conversa, vê qual que é a melhor situação, qual cultivar que se encaixa melhor naquela região, né? Determinado solo. Então é mais essa questão de realmente dialogar, ver a realidade. Como a gente já conhece as áreas, conhece a prática, o manejo de cada um, a gente faz aquilo que é necessário. Né? E assim vocês conseguem ir diagnosticando, né? E escolhendo, decidindo a melhor estratégia em conjunto. Sim. Até porque o produtor rural, hoje em dia, ele tem muita informação e ele é um profissional já muito bem qualificado, Sim, né? é uma ponto importante que você falou, que na verdade, assim, novas gerações, né? Então, a gente vê que tem muito filho de produtores também, que está muito participativo, isso aí a gente vê que está crescendo. Isso é bom porque, na verdade, a gente vai conversar com o filho e ele vê que realmente aquela tecnologia te dá retorno. Não é até um ponto importante, nenhum agrônomo vai empurrar produto em produtor. Eu mesmo falando por mim, questão ética, a gente não vai fazer isso. A gente vai falar realmente o que é necessário para a tomada de decisão dele. É ele que toma a decisão. Mas, falando de tecnologia, ele
ele vai conhecer, o filho vai conhecer. E eu falo que também o produtor rural, ele vem mudando a cabeça, sabe? Ele vem aceitando mais tecnologia. A gente vê que tem muita tecnologia nova que tem um custo agregado maior em molécula. Pela empresa investir bastante, ela vai precisar ter um valor agregado maior. E o produtor sabe que dá eficiência. Então, isso é bom. Isso é bom porque, para nós, assim, dá uma confiança melhor. Ele confia mais na gente, sabe? Com certeza. Essa sucessão familiar cada vez mais Sim. vem crescendo e é importante, né? Isso diminui a evasão rural, Sim. né? E, além disso, a gente tem muito... Você deve ter estudado com colegas seus que acabaram seguindo aí o acompanhamento da família, né? E hoje Sim. são produtores rurais. Eu tenho alguns Sim. ex-alunos que fizeram agronomia e são produtores rurais, né? A gente conhece, eu também conheço alguns. Isso aí é legal, né? A gente lembra da época da faculdade, mas ele lembra, né? Ele conhece, sabe, estudou e sabe realmente que a gente precisa os melhores produtos, porque cada vez mais tem cultivar nova vindo no mercado e o teto produtivo tem que ser cada vez maior. E aí você tem que buscar com novas tecnologias, né? Sim, e o que mais a gente tem na agronomia ultimamente são novas tecnologias, né? Além do manejo com variedades resistentes, tolerantes, para diversos patógenos, para pragas também. A gente tem na parte da tecnologia de aplicação o uso de drones, Sim. né? O controle biológico, que vem em ascensão bastante. cada vez mais. A indução de resistência também é um outro fator muito importante, né? Que é o ideal você fazer com que a planta se defenda, né? Então, ativar mecanismos de defesa ou fazer com que ela comece a produzir, assim ela vai se tornar mais resistente, fazendo com que eu não tenha ali que estar reentrando na área com a aplicação toda hora, né? Isso aí é um ponto importante, você falou, biológicos, principalmente biológicos. A gente vê que hoje em dia, muita gente tinha muita dúvida sobre realmente se funcionava, né? Só que nada melhor que você fazer um lado a lado, você fazer um campo, né? Às vezes você vai fazer um campo, você leva o produtor lá e ele vê que realmente os biológicos hoje é a realidade. E daqui para frente não tem como voltar atrás, né? A gente precisa dos biológicos, é necessário. É necessário. E o biológico, na verdade, ele não vai substituir o químico, que é o mais usual, né? Ele vai ser utilizado em conjunto dentro dessas estratégias de manejo, né? Com certeza. Que é o que a gente sempre preza nas aulas de fitopatologia, que é o MID, é o manejo integrado. Isso aí. É utilizar o máximo possível, né? Quando adequado, quando cabe aquela situação de medidas de controle variáveis, para eu não gerar uma pressão de seleção e fazer com que aquele patógeno se torne resistente ou aquela praga se torne resistente. Com certeza. E falando do manejo, já entrando, né, da minha região, o produtor está aderindo demais ao uso de protetores, fungicidas protetores. Que, na verdade, assim, a proteção, a gente vê que hoje não tem muita molécula nova vindo no mercado. E para a gente fugir da resistência, a gente precisa de fungicidas protetores, que tem 6 proteções a mais dentro da planta. Então, isso aí é fundamental. E falando da minha região, eu mesmo fico feliz porque tudo que a gente fala pro produtor, o produtor ele adere. A minha região praticamente muita gente não fazia. Da minha carteira, tô falando, né? Muita gente não fazia fungicida multissítio, né? E aí, a gente falando, debatendo, o produtor hoje está aderindo demais. Então, isso é bom para tudo, porque, na verdade, a praga ou a doença, no caso, ela não vai ter resistência. Ela pode ter, mas vai ser bem mais difícil, porque a eficiência vai lá para cima quando você trabalha com um protetor. Com certeza. A nossa região, assim, eu acho que no Paraná, falando no geral, assim, eu acho que está crescendo bastante e isso é muito bom, sabe? Sim, como você disse, né, utilizar fungicidas protetores, os multissítios, né, é uma medida de antirresistência que a gente recomenda na sala de aula, né, e que o agrônomo está ali já especializado para isso, né. Dessa maneira, eu consigo diminuir a pressão do produto sobre o patógeno e, assim, dessa forma, eu tenho um risco menor de gerar populações de patógenos resistentes, até porque a gente sabe, pensando nos fungicidas, que eu tenho mais de 10 anos
e milhões de dólares para poder desenvolver uma nova molécula. Né? É muito tempo de trabalho, é muito tempo de pesquisa, seja em laboratório, seja em casa de vegetação, seja no campo, é muito dinheiro envolvido nisso para acabar perdendo a molécula de uma hora para outra. E a gente sempre bate, né, nessa tecla porque às vezes tem fungicidas que são bons para determinadas doenças e tem outros fungicidas que não são para outras. E quando você trabalha com multissítio, você já aumenta consideravelmente a eficiência nessas doenças. Então, é necessário, né? É necessário, o produtor está aderindo. E agora vindo com biológico também. O futuro para nós, assim, falando de doença, de fitopatologia, graças a Deus, acredito que está bem controlado. Mas não pode perder o fio da meada, né? Então, a gente sempre fala que a aplicação no V0 agora, principalmente falando em V0, essas doenças que estão na palhadas, né? Ela está crescendo bastante, que a gente fala que aquelas DFC, né? Septosporiose, cercóspora, são doenças que realmente ela dá no início, só que ela vai ter efeito lá no final, né? Então, o produtor está aderindo demais a essa aplicação também, né? A gente está vendo que os biológicos estão dando muita eficiência nessa aplicação. Então, assim, a gente vê com o manejo do produtor, o produtor está tendo essa aceitação melhor. Então, isso para a doença ela vai ter mais trabalho, sabe? Mas a gente sempre sabe que não pode bobear, porque senão, né? Com certeza. E como você bem já disse, né, a gente tem hoje em dia já muitas moléculas em que patógenos são resistentes, né? Sim. E pouquíssimas moléculas novas, não tem previsão de novas moléculas, né? No caso da ferrugem asiática, a última cartada que foi dado foi com as carboxamidas, né? Que já tem relatos de resistência. Então, isso é preocupante se eu não utilizar medidas de antirresistência, né? Além do uso dos multissítios, eu ainda tenho a importância de não se utilizar nem subdose, nem superdose, né? Com certeza. Respeitar o intervalo de aplicação, respeitar a época correta de aplicação, né? Toda a preocupação com aquela tecnologia de aplicação para eu não acabar aplicando o produto e diluindo ele mais, né? E por aí vai. A rotação é muito importante eu relacionar nessa aplicação a rotação do modo de ação do produto, né? E dessa maneira eu diminuo esse risco de gerar população de patógenos, né? Que é tão essencial. Eu vejo que, assim, o mercado de produtos novos, o que eles estão fazendo? Eles estão juntando a última patente, que é o do proticonazole, né? Proticonazole com uma carboxamida. Está vindo bastante e está vindo bastante agora com protetor junto. Então, a tecnologia hoje, as empresas, falando no contexto geral, elas estão percebendo que não tem molécula nova, elas precisam fazer essas junções, né? Então, isso aí está sendo muito interessante. A gente vê muita performance a campo. Principalmente quando você junta um produto com o outro, dá aquela sinergia. Então, a gente vê que realmente está dando essa eficiência bem legal, sabe? Com certeza. Isso já vem muitas vezes de fábrica e a importância de conhecer a tecnologia para poder aplicá-la corretamente no campo, né? E se a gente pensar um pouco mais lá do início mesmo de desenvolvimento da cultura, como que é essa assistência que vocês dão em relação ao preparo do solo, a análise do solo, esse arranque inicial da cultura para depois a gente chegar nesse manejo de pragas, de doenças? Como que vocês fazem? Na verdade, a gente sempre recomenda, né, no caso eu falei, para a gente fazer cultura de precisão, né? Não são muitos produtores que aderem à tecnologia, porque tem um custo por trás disso, mas o nosso papel também é estar ali, fazer as análises, as coletas e levar para o laboratório. A gente sempre bate nessa tecla, sabe? Porque a gente sempre fala que tem que fazer esse papel, porque a gente precisa saber como está o solo. O solo a gente tem que manejar ano a ano. O produtor não vai fazer todo ano. Alguns produtores até fazem, sabe? Mas a maioria, mais de 90%, não faz análise de solo no mesmo ano. Mas a gente sempre recomenda para realmente ver o que precisa jogar de adubo, né? Então, não precisa ter uma dosagem maior, sendo que o teu solo não necessita daquilo. Então, o nosso papel é esse, pensando nesse manejo, né? E aí, falando de manejo também de enxofre, falando de manejo de potássio, fósforo e tudo, né? E principalmente ali, quando no início da cultura, a gente sempre está ali, principalmente ver fitotoxidez. Então, às vezes, o produtor esquece de limpar uma bomba. Então, nosso papel está ali também, às vezes, para dar uma regulada, né? Para fazer essa limpeza, né? A gente está ali para ajudar nessa questão também.
Com certeza, porque a fitotoxicidez, se a gente pensar, ela tem um ponto muito importante que é abrir a porta de entrada para patógenos, isso. né? Então, quando eu causo um dano naquela planta, eu estou facilitando o processo de penetração do patógeno. Então, é imprescindível que eu tome esses cuidados básicos e iniciais, né? E às vezes eu falo que, às vezes o produtor vê aquilo ali, às vezes tem fito que é maior, aí o produtor sabe que é fito. Mas às vezes o produtor, mas será que não é doença? Então a gente precisa estar ali para realmente para acalmar o produtor, ver que realmente não é. Então por isso que a gente fala, é necessário a gente sempre estar a campo. Porque é a campo que você vai ver a realidade. Então o dia a dia tá ao lado do produtor que é necessário. Com certeza. Em relação à análise do solo, né, como você disse, muitas das vezes acaba não fazendo de uma safra para outra, né? Mas é importante a gente lembrar que planta é como um mantra que eu falava nas salas de aula, né? Planta bem nutrida é uma planta bem desenvolvida, que vai ser uma planta mais resistente ao ataque de pragas, ao ataque de doenças, que vai influenciar diretamente ao manejo de pragas, de doenças, depois do arranque dessa planta, do desenvolvimento dessa planta, né? Sim. Importante. E é essencial porque realmente a gente vê que quando o produtor dá uma diminuída na adubação, a gente vê que realmente o arranque já é menor, já entra mais doença. Então a gente vê que realmente tudo que você falou, professora, está na prática. A gente vê realmente que é isso que acontece. É isso que acontece. E se eu não tenho uma análise, eu posso tanto pecar para menos quanto para mais também, né? Porque imagina, se eu acabo aplicando uma nutrição com nitrogênio em excesso, eu também vou favorecer patógenos. É aquela... desculpa cortar. É aquela lei do mínimo, né? Então, você tem que ter equilíbrio em tudo aquilo que você faz na vida, né? Assim como a planta também tem que ter equilíbrio, né? Com certeza, porque se eu tenho uma planta ali com excesso de nitrogênio, os tecidos dessa planta vão ficar mais facilmente penetráveis pelo patógeno. E isso vai fazer com que aquela barreira inicial de proteção da planta, ela não seja tão eficiente, né? Então, o patógeno consegue penetrar mais facilmente. O ideal é o equilíbrio, como você bem disse, né? E quando a gente já está aí no desenvolvimento da cultura, finalizando, para entrar uma outra, como que vocês manejam e trabalham essa rotação de culturas? Que é um fator tão importante quando a gente pensa em patógenos de solo, né? Eu falo que a rotação de cultura para nossa região ela ainda é um pouco aquém. Por quê? A gente precisa de ter rentabilidade. O produtor precisa de rentabilidade. Porém, a gente sabe que para você ter rentabilidade, você precisa ter esses manejos. Eu costumo sempre falar para os produtores que eu atendo, para pelo menos deixar separado um pedaço da tua área, não precisa ser a área inteira. Faz um manejo às vezes com aveia, às vezes às vezes você não precisa plantar soja, planta milho. Assim, alguns produtores aderem, mas outros não. Deide, eu preciso de ganhar dinheiro, às vezes é uma terra arrendada. Então, a gente tem muita dificuldade nessa questão. O que está crescendo bastante agora, principalmente, é as braquiárias, que também ajuda bastante, sabe? Porque o produtor tem um pouco de medo, porque que não, você pega num ano que dá um estresse hídrico, o milho tende a sofrer mais, porque vai competir. Depende da quantidade que compete. Por água, nutriente, né, luz, tudo. Então, assim, a gente vê que tem essa dificuldade. Mas o produtor sabe que é necessário. Por quê? Temperaturas cada vez mais altas, chuva bem menos escassa. Então, você tem que ter palhada. Palhada é essencial. Então, a gente sempre bate nessa tecla de, principalmente, se você não consegue fazer, pelo menos separa um pedaço da tua área. Deixa um pedaço separado para pelo menos você tentar perceber a diferença que vai dar, né? Então, a gente sempre fala, nosso papel sempre é falar, a cooperativa também cobra nós sobre isso, né? Então, o produtor ainda não está aderindo, mas eu acho que o futuro é esse, porque a gente vê que cada vez mais não tem para onde fugir. Temperatura cada vez mais alta, então está cada vez mais difícil. Com certeza. E além desses benefícios para o solo diretamente, né, os benefícios físico-químicos, a rotação, o que ela é? Basicamente, eu substituir uma planta por outra planta que não seja hospedeira, né? Então, eu não forneço substrato para o patógeno continuar completando o seu ciclo. E quando a gente fala de patógenos de solo, principalmente, eu dificilmente vou conseguir eliminar, erradicar aquele patógeno no solo. Nematóides é um exemplo bastante comum, fusário, né, fungos de solo. E quando eu faço
faço a rotação, eu reduzo aquela população, eu não elimino, mas para a gente já é proveitoso eu diminuir a quantidade de inóculo, é satisfatório, né? Sim. Porque a pressão do patógeno naquela planta vai ser muito menor, Sim. né? E outro ponto que eu acho bastante importante em relação à rotação, essas limitações são muito semelhantes às limitações do controle genético também. Porque muitas das vezes a gente tem lá variedades que são resistentes, que são tolerantes, mas que elas não têm as características agronômicas desejáveis, não são tão produtivas quanto uma suscetível. E nesse caso, o que acontece? O produtor acaba optando pela variedade que é suscetível, mas que é mais produtiva, né? Ou que é mais aceita pelo consumidor. Um exemplo típico que eu tenho lembrado desde a minha graduação é quando chegou a cigatoca negra da bananeira lá na minha região. Foi a primeira cidade do estado de São Paulo, a primeira do país a surgir a cigatoca negra, que foi Miracatu, em São Paulo. E trabalhando, foi daí que surgiu o meu interesse pela fitopatologia. O meu pai é produtor de banana e a gente precisava de uma solução, né? Tava todo mundo muito preocupado e meu pai era um deles, né? E na época eu fui fazer estágio na faculdade com a área de fitopatologia, a gente começou a fazer pesquisa, a correr por todos os bananais da região, monitorando a doença. E um dos pontos que a gente também analisou foi o uso de variedades resistentes, tolerantes. E na época a gente encontrou uma variedade que tinha uma certa resistência, tolerância a esse patógeno. Só que a palatabilidade daquela banana não era aceita pelo consumidor. Então, o que acontecia? Não adiantava nada o produtor produzir aquela banana porque ela ia ficar travada na gôndola. O consumidor não consumia. E o produtor precisa vender, né? A roda precisa girar. E o que aconteceu? Ele voltava para suscetível, né? São situações que a gente precisa conhecer e analisar muito bem, né? Para essa tomada de decisão e orientação ao produtor. E realmente, assim, professora, a gente vê o que você está falando, porque a gente, como está a campo, a gente vê que tem bastante reboleirinha. E a gente vai ver, ó, isso aqui é difícil de diagnosticar, tem que levar no laboratório. Mas, às vezes, a gente consegue ver onda nematóide de galha, de cisto e tal. A gente consegue perceber. E a gente viu que esse ano, principalmente esse ano, por ter dado bastante chuva, deu bastante fitófora, risoctônia, sabe? Fusarium. Então, realmente, como que a gente vai controlar isso aí? É aos poucos. Você controlando, às vezes, com um produto, um biológico, né? Para controlar, com rotação de cultura. Então, a gente precisa ter esses manejos para realmente diminuir, porque a gente sabe que para eliminar não tem como. Então, vai diminuir. Tem que trabalhar com ele ali dentro. Então, realmente, uma alternativa muito boa é a rotação de cultura, pensando nessa questão. Então, a gente sempre fala sobre isso também, porque o produtor vê, sabe? Ele vê a área dele, ele vê que, ó, esse aqui tá manchado, às vezes tá meio amarrado, o que será que é? Ó, vamos pegar e levar no laboratório. Nada melhor que você levar no laboratório para ter qual que é o patógeno que está na sua área. Então, realmente, a gente vê isso muito a campo, sabe? Então, é um fator que eu acho que o produtor tem que se atentar mais nessa questão. Com certeza. E se a gente pensar nas condições climáticas, nesse período que a gente passou aí com intensas chuvas, pelo menos no estado do Paraná, né? É de se esperar muitos patógenos de solo, né? Patógenos como fusário, por exemplo, que são favorecidos por solo encharcado, mal drenado, compactado. E se eu tenho esse excesso de chuva, o solo não vai conseguir drenar tudo e vai favorecer patógenos como esse mesmo. E tinha muitas cultivares novas, I2X, Conquesta, cultivares novas que estão no mercado, que tem bastante sucessão assim, de doença, sabe? Não aguenta, a realidade é essa, não consegue. Então, teve muita pressão. Então, realmente, a gente viu que teve cultivares que aguentou, teve que não aguentou. Então, realmente, as novas sofreu bastante. Tinha algumas mais antigas que o produtor sabia que tinha que fazer o manejo e fez. E essas que eles não sabiam, não tinha muita informação, não acabou fazendo. Aí acabou que deu bastante diferença. Então, com certeza. Sofrendo bastante nessa questão também. E vai aparecer ainda muitas áreas, com certeza, por causa dessas condições que a gente ainda está passando, né? E como que vocês lidam com esse manejo de pragas, de doenças? Como que, imagino que seja priorizado, que é o que a gente sempre
conversa e comenta nas aulas o manejo integrado, né? Sim, Como sim. que vocês orientam o produtor com esse O manejo integrado, assim, a gente nunca vai recomendar que o produtor faça sem ao menos ter vindo à área, né? Lá a gente sempre costuma ir lá, faz o plano de batida, no caso de praga, né? Ver realmente a população que tá para tomar a decisão. E aí, fungicida, o que eu prezo? Eu prezo sempre por fazer a aplicação antes de você ter o sintoma. Então, preventivamente. Na minha região, igual eu havia comentado, o produtor no mínimo é 3 aplicações. Esse ano é 4, 5. Então, assim, o que, na minha opinião, tá dando muita diferença. Aplicação no V0. Fungos necrotróficos que está no solo, o produtor está vendo que realmente está dando muita diferença se você não fizer o manejo antes. Então, essa questão de fungicida, para nós, desde a época que eu aprendi na faculdade, a gente sempre tem que fazer preventivamente. O produtor está aderindo a essa tecnologia. Eu acho que para a questão de fungicida, o produtor adere porque sabe que se não controlar a doença, toma conta e não tem jeito. Agora, o manejo integrado de pragas é assim. Manejo integrado de pragas desde quando a gente aprendeu também. Coleta os pontos, né? Faz a amostragem e vê como que tá. Mas a gente costuma fazer sempre, tá? Tá. Então, nesse sentido, vocês priorizam sempre o monitoramento, Sim, né? Essencial, e uma aplicação preventiva no caso de doenças que têm possibilidades de causar perdas até 90%, como a ferrugem asiática, né? A gente sempre põe no calendário, não é receita de bolo, mas no máximo 15 dias, não pode passar disso. Então, é esse intervalo. Mesmo você trabalhando com protetivo, né? Às vezes tem algum produtor que esquece e tal. Mas a gente sempre prioriza isso aí e acompanhando. A gente vai visita na área, passou 15 dias. Você vê que não tem nada de doença, dá para dar uma seguradinha. Mas sempre priorizar a questão do intervalo, né? Esse intervalo de tempo que não pode passar. Sim, com certeza, porque dependendo da situação da lavoura, você já não consegue, no caso de doença e de ferrugens, né, que são doenças que têm um ciclo muito curto, você não consegue ali segurar depois com e depois a que ela aplicação de entrou, outros a produtos. perca já é significativa e cada vez mais vai progredindo, né? Aí você vai entrar com um produto, uma morfolina no caso, você vai ter que fazer um manejo com um custo bem elevado. Então, sempre fazer preventivamente, pensando justamente para não ter essa doença, a gente manejar ela antes de entrar, né? Sim, porque você já perdeu a área foliar que vai afetar diretamente na sua produção agrícola, né? Sim. Então, para doenças como essas, que têm ciclos muito curtos e que têm um poder de destruição muito rápido, muito grande, né? É imprescindível que eu tome uma medida preventiva para proteger essa lavoura futuramente dessas situações que favorecem a ocorrência da doença, né? E em relação às pragas, principalmente, vocês falaram que tem costume de fazer aí a amostragem com batida de pano. Mais alguma ferramenta que vocês costumam usar? Basicamente a batida. Geralmente a batida mesmo, ver população, né? A gente pesquisa quantos sempre, né, tem que ter para fazer o manejo, né? Quantos lagartas, quantos percevejos, né? E ver bacheiro, né? Ver tudo. É mais isso assim mesmo que a gente costuma fazer. Essa amostragem geral mesmo, né? E nesse sentido, como que é essa preocupação e essa assistência das cooperativas em relação aos desafios do mercado e os desafios climáticos e tecnológicos mesmo que o produtor enfrenta? Na verdade, os desafios para nós, assim, pensando, né? A gente sempre costuma ter palestras, né? Para realmente ver como que tá clima, principalmente a gente tem umas informações que mandamos no grupo nosso dos produtores, eu costumo mandar também, de informações que a gente recebe e repassa para o produtor, né? Então, questão de tempo aí, né? Se precaver, né? Acompanhar, tá lado a lado com ele justamente para não perder o time, né, de aplicação, né? Sim, é importante que vocês tenham esse acompanhamento, né? E isso se dá pelos próprios treinamentos e as palestras que vocês realizam. E quando a gente pensa em condição climática, principalmente, que a gente está numa época, numa fase aí de condições adversas, é essencial que o produtor tenha essa orientação com antecedência, né? Para
tomada de decisão antecipada para antecipar a aplicação ou plantio. Ou atrasar a Sim. colheita, né? Ou plantio, para que eu consiga aí pegar essas janelas que não favoreçam o desenvolvimento de pragas e doenças. No caso da região nossa, é uma região mais rápida, né? Eu trabalho em floresta, região mais rápida, então o produtor costuma plantar ali o soja a partir do dia... Depende, tem produtor que dia 10 ali para frente já começa a plantar, tem produtor que planta antes, né? No caso, o zoneamento esse ano tá um pouquinho antes, mas teve muito soja plantado em setembro. Só que a maioria foi em outubro, então tá mais equilibrado. Pensando em ferrugem, monitorar algumas áreas que foram plantadas ali, talvez no quase final de outubro para novembro, mas justamente para realmente sair desses gargalos aí de doenças, né? Que realmente se descuidar, a perca é muito grande. E com certeza, e nesse caso a gente tem principalmente já alguns pontos de ferrugem no estado do Paraná, né? A gente tem aqui, a última vez que eu olhei, é importante porque os agrônomos já têm esse acompanhamento e os produtores também, alguns já conhecem, né? Que é o programa Alerta Ferrugem do IDR. É um programa muito importante em que você, no site deles, consegue acompanhar quais são os locais que eles monitoram no Paraná, né? E quando tem a presença dos esporos da ferrugem, eles já indicam ali e o produtor, junto com o agrônomo, consegue ficar alerta e saber se ali naquela região dele já teve alguma presença de esporo, se é perto do local dele, para ele ficar mais atento, né? Aqui no Paraná, a última vez que eu olhei, semana passada, acho que retrasada, a gente já tinha 4 pontos de ferrugem. E próximos daqui, a última vez que eu vi também. Então, acho que o Biratã, você não isso, acho que tinha o Biratã e mais uns outros 3 pontos. Mas o esporo, né, a professora você ensinou também, que ele vai longe com o vento, vai com tudo. Então, se descuidar, e o ano está propício para isso. Então, a gente sempre recomenda que faça as aplicações preventivamente, porque não pode descuidar. Ferrugem a gente acha que não dá na nossa região, mas dá. Então, com certeza. Tem que tomar cuidado. E é aquela situação, né? Se fechou o triângulo da fitopatologia, vai acontecer a doença. Com certeza. Então, eu tenho que ficar acompanhando ali. Eu tenho uma variedade que é suscetível? Eu tenho patógeno na área ou chegando na área, por mais que eu faça aí algumas práticas anteriores que dificulte essa sobrevivência do patógeno na área, mas ele pode ser disseminado, como você disse, pelo vento, né? Por agentes de disseminação como um todo. Eu tenho o risco de ter esporo do patógeno na área. As condições são favoráveis? São. Então, o triângulo vai fechar. Vai fechar. Né? Essa conta, ela vai chegar. Com certeza. Agora, as condições não são favoráveis ainda. Então, eu consigo ter um respiro ali, mas sempre atento. E dentre as ferramentas, o projeto Alerta Ferrugem é uma ferramenta essencial para o agrônomo, né? Com certeza. Que ali eu consigo ter o monitoramento do estado praticamente todo, né? Isso me dá pontos de alerta para eu dizer pro produtor, olha, tem que entrar de qualquer jeito, né? Ou não, eu consigo segurar mais um pouco, mas é uma ferramenta essencial hoje em dia que o agrônomo tem que acompanhar. Com certeza. Né? Para outros estados, tem projetos semelhantes, né? Em Santa Catarina tem um projeto que eles estão levando dessa forma. Para o Brasil como um todo tem também, se a gente buscasse em alguns pontos mais generalistas, né? Mas é imprescindível procurar situações, ferramentas como essa para minha tomada de decisão ser cada vez mais certeira, né? Com certeza. Então, nessa situação é importante. E para a gente já ir aqui finalizando o nosso podcast, né? O tempo passou aqui bem tranquilamente com esses assuntos que renderam muito. Como que você vê, qual que é a perspectiva em relação às cooperativas e as tendências futuras, principalmente quando a gente pensa no manejo da cultura da soja e dando assistência ao produtor? Legal, boa pergunta. Eu acho que as cooperativas estão preparadas justamente para dar a melhor assistência e a melhor informação para o produtor. Vejo que o produtor realmente tem dúvida. Se ele tem a informação na mão, está na mão dos agrônomos, né? Da cooperativa, porque ela realmente é o que a gente mais tem treinamento. Então eu falo, a gente sempre brinca que às vezes está em algum lugar, onde o agrônomo está treinando. Então a gente precisa estar preparado para mostrar para o produtor, sabe? Então o produtor pode ficar bem confiante, né? Bem tranquilo, porque a gente tem a melhor ferramenta, os melhores manejos para falar para ele. Então eu vejo que puxando para o lado da cooperativa, a cooperativa realmente ela vai te dar
um retorno muito grande, né? Vai te ajudar. Porque a função melhor, quanto mais esse produtor produzir, melhor para a cooperativa, né? A cooperativa precisa de grão, para sobreviver, ela precisa disso. Então é essencial que a gente sempre se prepare para o produtor produzir mais. E cada vez mais está tendo mais dificuldades, né? Aparece. A gente tem que estar sempre preparado para realmente dar esse suporte para o produtor. Com certeza. David, então, nesse sentido, gostaria de agradecer muito a sua presença, a sua participação, o apoio nesse projeto, né? Fico muito grata de encontrar ex-alunos aí. É um projeto que tem me dado a oportunidade de rever ex-alunos, de ver que eles estão bem profissionalmente. Isso me deixou orgulhosa também, porque eu fiz parte desse crescimento profissional aí, acadêmico, inicialmente, né? E com certeza as suas contribuições foram muito valiosas aqui para quem está nos ouvindo, seja produtor rural, seja um estudante de agronomia, seja um engenheiro agrônomo, seja um colega de profissão nosso, né? E eu deixo aqui agora o tempo aberto para que você faça as considerações finais, o que a gente não conversou ou o que faltou a gente complementar, que você possa aí fechar esse assunto. Bom, primeiramente queria agradecer, professora. Acho que isso aqui que você está fazendo é muito importante, porque vai levar informação. Acho que informação todo mundo tem que estar atento, né? Eu acho que para o produtor também. E assim, a gente está aqui realmente para ajudar, sabe? Para realmente contar a nossa história, mostrar tudo aquilo que a gente batalhou, lutou para estar onde está. E a gente sempre quer evoluir. Evoluir, no contexto eu falo no geral. Tanto como pessoa, como profissional, evoluir para o produtor produzir mais, que é a nossa função. Então, assim, agradeço imensamente. Eu acho que a gente pode voltar novamente aí, né, futuro. Sim, tá aberto as portas. Mas eu agradeço de coração, agradeço. Acho que assim, vai ser muito importante para mim também. É o primeiro podcast que eu estou fazendo, então para mim é bem legal. E eu agradeço demais, agradeço a oportunidade, por você ter lembrado de mim. Eu acho que é um caminho agora que a gente tem que seguir, né? E daqui para frente, se Deus quiser, as coisas só têm a evoluir. Que bom, muito obrigada, viu? Obrigado a você. E para você que está nos ouvindo, curta, compartilhe, comente, conta aqui nos comentários quais são os profissionais do agro que você quer ver aqui ou quais são os assuntos que você quer ouvir para que a gente possa discutir aqui. É meu ex-aluno? Me manda um WhatsApp, comenta aqui ou manda um direct para que a gente agende a sua participação no nosso podcast também e conte as suas experiências agronômicas e compartilhe o seu conhecimento com todos nós. Por hoje é isso, pessoal. Até o próximo episódio. Um abraço.